Sempre estranho ficar no banco, mas como eu falei ali, no penúltimo treino eu conversei com o Vitor e falamos sobre algumas coisas, uma conversa muito clara, e onde eu falei para ele que eu queria voltar à minha posição natural, que é centroavante, e enquanto eu pude ajudar o time naquela posição ali um pouquinho mais recuado, eu ajudei, mas creio que com esse esquema de 3 zagueiros, os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição, e aí eu disputo com o Pedro. Ele optou pelo Pedro hoje, depois a gente pôde jogar junto em um esquema diferente, né, como a gente jogava no passado, que era praticamente 2 atacantes. Então foi só isso. Claro que também a semana passada pesou um pouco, porque eu vim machucado desde o Al-Ahly, a doutor, e vim carregando isso até o momento que eu pude fazer alguns trabalhos na academia, zerar essa dor e trabalhar um pouco durante a semana, um pouquinho sem dor. Ainda tenho, mas espero melhorar durante a semana para poder ajudar. Bom dia, nação rubro-negra, que já de princípio vocês têm uma semana abençoada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso aí que o Gabigol disse. Ele agora não quer mais ser meio campo, meio atacante, não quer ser aquele cara de armação. Agora ele quer ser o centroavante novamente, a sua posição de origem. E ele vai brigar com o Pedro por essa vaga, sendo que o Pedro aí tá arrebentando a boca do balão. Então a gente vai falar sobre esse tema, sobre Ayrton Lucas, que também tá jogando pra caramba, Pedrão arrebentando a boca do balão. Sobre o Maracanã, a gente corre um sério risco de não ter o estádio até sair um edital definitivo, até mais ou menos o ano que vem. Complicada essa situação, e também a gente vai falar para vocês se programarem sobre as datas do Flamengo, das 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, com horário, dia e também da Copa do Brasil. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral TV, mas antes disso, claro, se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação, agora um assunto muito sério sobre o estádio Mário Filho, sobre o Maracanã. Existe um real risco para o time do Flamengo do estádio ficar fechado até a concessão definitiva, o edital definitivo saído aí pelo Estado do Rio de Janeiro, né? Feito pelo Estado do Rio de Janeiro. Complicada essa situação, até porque dia 28 de abril termina essa concessão provisória do Flamengo e Fluminense. E o Tribunal de Contas do Estado, ele já decidiu que não vai haver uma renovação, novamente, essa renovação provisória para o Flamengo e Fluminense, colocando assim em risco o estádio do Maracanã em relação a ficar fechado, até de não ter a final da Libertadores lá. Eu acredito que os políticos têm que colocar a mão na consciência, né? Acredito eu que eles vão tomar uma decisão diferente semana que vem, onde vai ser batido realmente o martelo, porque foi pedido vista sobre o processo. Só que a situação é complicada, né? O Estado tinha prometido que ano passado, ano retrasado, já ia fazer o edital definitivo. Não fez o edital. Flamengo e Fluminense estão cuidando muito bem do Maracanã. Lembrando que a manutenção do estádio Mário Filho custa 25 milhões de reais por ano. E o Flamengo e o Fluminense estão lá, aí troca gramado, ajeita o estádio, faz acordo com as empresas que prestam serviço para o Maracanã, assim como limpeza, como alimentação, de uma forma geral. E o Estado, tomando o Maracanã para ele, não vai gerir o estádio, não vai fazer a manutenção do estádio, porque não tem dinheiro, o governo, para isso, não está na receita dele. Outra situação são as empresas que têm acordo com o Flamengo e Fluminense, e aí teriam que fazer ali um novo acordo com o Estado do Rio de Janeiro. Fica bem complicada essa situação do Maracanã, porque como não vai ter essa renovação a princípio, né? Semana que vem realmente o martelo vai estar batido, mas a maioria dali dos que votaram no Tribunal de Contas do Estado votaram para não ter a renovação para Flamengo e Fluminense. Mas espero que eles botem a mão na consciência, vejam ali que Flamengo e Fluminense estão administrando bem o Maracanã e que esse edital saia o mais rápido possível, para o bem ou para o mal, para o Flamengo ter o Maracanã ou não ter o Maracanã. O que não dá é para a gente ficar nessa situação, mas é isso que a gente passa por não ter um estádio próprio. A gente fica realmente na mão do Estado, na mão de políticos. E quando fica na mão de políticos, é uma situação muito complicada. Então, o risco é real do Maracanã ficar fechado até o edital. A concessão de Flamengo e Fluminense temporada termina dia 28. A gente que já tem ali a administração do Maracanã desde abril de 2019, a gente fica nessa situação pelo estádio não ser nosso. Então é difícil essa situação, o estádio do Flamengo não vai sair tão rápido assim, e o Flamengo precisa realmente ficar de olho
nesse caso do Maracanã. Tomara que tudo dê certo, tomara que a gente continue jogando no estádio Mário Filho e que, se Deus quiser, em breve, a diretoria que prometeu um estádio cumpra com a sua promessa. E agora falando sobre essa situação do Gabigol, né? A gente viu ali que Flamengo e Fluminense teve destaque de duas feras brabas no gramado, Ayrton Lucas jogando muito bem, mostrando ali que valeu cada centavo que a gente pagou pelo jogador. O cara tá jogando muito bem na ala, fez um belo de um gol para o Pedro ali também, Pedro indo muito bem. Ayrton Lucas deu uma assistência para o Pedro, Pedro deu assistência para Ayrton Lucas. Estão fazendo uma dupla bem entrosada, né, dentro de campo. E o que não corresponde a esse entrosamento é o Gabigol. Foi para o meio de campo, começou até jogando bem ali, como camisa 10, como um meio armador. Mas diante de ter 3 zagueiros, uma situação ali de não ver gol já nos últimos 7 jogos, ele não consegue fazer gol, não consegue dar passe para gol. Na última partida, surpreendentemente, ele ficou no banco de reservas, né? Daí já dá para ver que o Vitor Pereira tá mexendo no time, tá com autonomia, porque qual foi o último técnico que colocou realmente o Gabigol no banco? Ah, mas Pedro, ele estava com um problema, muscular. Galera, a gente sabe ali que é uma situação muito incômoda para o Gabigol ficar no banco de reserva. Apesar dele ter feito um trabalho regenerativo na academia durante a semana toda, zerou o seu problema, mas não treinou com o elenco. Vamos ver o que vai acontecer para as próximas partidas. Mas a verdade foi essa. Vocês viram no começo do vídeo. O Gabigol não quer mais jogar como meio-campo. Quer voltar a disputar a vaga com o Pedro, sendo que o Pedro está com ampla vantagem diante das atuações que o Pedro tem feito, que o próprio Gabigol tem feito. Então vai ser uma disputa difícil ali para o Gabigol, se ele quiser realmente tirar a vaga do Pedro. A solução que tem é o Vitor Pereira, igual o Dorival Júnior, conseguir encontrar uma maneira de fazer os dois jogarem. Ou fica ali realmente o Gabigol atualmente no banco. Porque para tirar a vaga do Pedro, irmão, vai ter que comer muito feijão com arroz, ou, conforme eu falei, o Vitor Pereira, que ele acha ali uma solução para jogar os dois juntos. Mas acho difícil os dois jogarem juntos com 3 zagueiros. Acredito eu que o Vitor Pereira, em certos jogos, exemplo, contra o Maringá, acho difícil o Vitor Pereira colocar 3 zagueiros. Acredito eu que ele vai de 2 zagueiros, vai até com Pedro e Gabigol no time titular. Mas quando for um jogo mais complicado, que o time é mais incisivo, aí acredito eu que o Vitor Pereira volte para o esquema de 3 zagueiros. Mas conforme o próprio Vitor Pereira falou, depende do jogo para ele botar 3 zagueiros ou 2 zagueiros, Pedro junto com o Gabigol. E fica aí essa situação para vocês. O Gabigol tem vaga no lugar do Pedro? Pedro é banco para o Gabigol? Acho que a unanimidade vai ser Pedro titular. Aí vamos ver o que vai acontecer e tomara que o Flamengo embale. Foi o que eu falei, a gente torce o Flamengo ir bem. Graças a Deus, metemos 2-0 no Fluminense. Para mim, deu um importante passo para o título do Carioca. E vai ser muito bonito. Foi o que eu falei. Tomara que o Flamengo arrebente nesse primeiro jogo. Para os patetas lá, ó, do Fluminense, que compraram os lugares lá, que o Fluminense liberou para eles comprarem, né? Uma covardia contra a torcida do Flamengo. Na zona mista, só um time comprar. Tá maneiro, é isso que eu falo. O Flamengo tinha que interromper essa parceria com o Fluminense. E é isso, galera. Gabigol querendo a vaga de titular, Fluminense chupando o dedo, se Deus quiser, na segunda partida a gente vai arrebentar a boca do balão. Jogamos ali, demos a bola para o adversário no primeiro tempo e no segundo tempo amassamos eles. Poderíamos ter feito mais? Poderíamos, mas 2-0 para uma final, para mim, tá de bom tamanho. E Nação Rubro-Negra passar a agenda para vocês do time do Flamengo nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, com horário para vocês poderem se agendar. Vamos começar pela Copa do Brasil. Todo mundo sabe que o Flamengo vai estrear contra o Maringá às 8 horas da noite, no dia 13/4, ok? E a partida de volta vai ser jogada no dia 26/4, lá no estádio Mário Filho, às 9h30 da noite, contra o próprio, claro, Maringá. E aí, pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai estrear no dia 16 contra o Coritiba, né? A gente vai jogar 4 horas da tarde, vai ser no domingo. E aí, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, dia 23/4, a gente vai enfrentar às 11 horas da manhã, a partida dificílima contra o Internacional. E aí, dia 30, às 4 horas da tarde, a gente vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, galera. A agenda é essa aí para vocês terem em mãos, até com os horários para a gente se programar e não perder nenhum momentinho do nosso amado e querido Mengão. E vamos para cima deles. Começar bem no Campeonato Brasileiro é importantíssimo. Lembrando que a última rodada do Campeonato Brasileiro e a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, como são pontos corridos, tem o mesmo valor
no final das contas. Então a gente tem que já iniciar com o pé direito e prestar bastante atenção nessa segunda partida contra o Internacional para a gente conseguir se sair bem nessas primeiras rodadas. E na Copa do Brasil é aquilo, né? Se a gente jogar com humildade, com sangue nos olhos, a gente consegue passar pelo Maringá. A gente não pode entrar ali sem humildade, pelo Maringá não ser um time de tanta expressão. A gente tem que jogar contra eles como se fosse um clássico, até porque a gente não pode dar sopa pro azar. Copa do Brasil é aquilo, né? Não tem muita margem para erro.